As Crianças no Exílio e o Mundo Flix, por José Bessa Freire. Revista Chapuri. Matéria de capa. Edição 127. Maio de 2025. As lembranças evocadas com a leitura de Crianças e Exílio, memórias de infâncias marcadas pela ditadura militar, foram tão pungentes que adiei a resenha desse livro com depoimentos de 46 pessoas. Senti-me instigado a contar antes alguns lances da convivência pessoal com 3 delas. Uma no Chile, Isabela Thiago de Mello, e 2 no Peru, André Luiz e Maria José. Os 2 últimos, que ainda não narraram suas histórias, estão ausentes do livro. Em Santiago, presenciei a mãe de Isabela, Lurdinha, com o vestido cada dia mais curto. Quando deu à luz a filha, recebeu flores entregues pessoalmente por Allende, então presidente do Senado e sempre amigo do poeta Thiago de Mello. Morei um par de meses com eles. Em suas eventuais saídas, eu ficava de babysitter, fazendo jus ao apelido de babá. Isabela, quietinha no berço. Eu, atento a algum terremoto, por si acaso. Entre algumas músicas de ninar que ouvíamos, lembro de Duerme, Duerme, Negrito, na voz de Victor Jara, em um LP lançado na época. A audição era compartilhada entre padrinho e afilhada, como até hoje nos tratamos. No texto escrito para o livro, Isabela reconstruiu suas lembranças e, em mensagem a mim enviada, filosofou: "A memória é química, faz parte do corpo e da alma, para sempre. É uma ilusão achar que o tempo passa. O tempo fica na gente, entranhado nos glóbulos vermelhos, aqueles pontinhos do cerebelo. O tempo é totalmente relativo. Se fosse um gráfico, jamais seria uma linha reta. O tempo é sólido. Tem altura, largura e profundidade como a Cordilheira dos Andes." Flix e André. Segui a cordilheira. Despedi-me do Chile para ir ao Peru, integrando o Teatro de Bonecos Dadá, dos titiriteiros Euclides e Adair. O casal foi condenado no Brasil a 4 anos de prisão, acusado de ensinar marxismo-leninismo a crianças de 3 anos do Jardim da Infância Pequeno Príncipe. Policiais invadiram a casa, destruíram cenários, cortinas, bonecos e destriparam Eva, presente do Papa dos Títeres, Sergei Obratsov, do Teatro Kukol de Moscou. Feita de espumas, Eva não consta na lista de desaparecidos políticos. É aqui que surge André, nascido em 1968. Seus pais saíram clandestinamente para o Chile, onde viveram 9 meses, e em seguida para o Peru, onde passaram 6 anos. Deixaram o filho com a avó em Curitiba. Trazido a Lima aos 2 anos de idade, viu 3 desconhecidos: a mãe, o pai e eu, ali no meio. Conheceu enfim sua família e seu lar, a garagem alugada de uma casa em Magdalena del Mar. Já familiarizado, ele despertava cedinho. Antes de todos, cutucava meus olhos com seus dedinhos e murmurava: "Zé Bessa, acorda, vamos pro parque." Fomos algumas vezes ao zoológico do Parque de Las Leyendas. Foi lá, à beira do lago, que contei para André a história de Flix, cuja versão para o teatro de bonecos seria feita anos depois. Eu folheava o livro de capa dura com as figuras do Ziraldo, mostrando a ele a cor Flix em sua inútil busca por um lugar no mundo. No final, percebi no rosto do André, de perto, algumas lágrimas furtivas e silenciosas, mesmo estando ele aliviado por saber que a lua, de perto, era Flix. Nas encenações dominicais em Miraflores, André nos acompanhava. Sabia de cor as falas dos bonecos. Lá, na plateia, no meio de outras crianças, dava spoiler, se antecipava aos personagens e irradiava o que iria acontecer em seu portunhol para assombro do público infantil, que se sentia diante de um herói, no jardim da burguesia. Certa vez, uma brasileira residente em Lima trouxe o filho de 5 anos para ver Os Palhaços Sem Cabeça. O garoto se divertiu. A mãe, encantada, revelou que era amiga do embaixador do Brasil e nos convidou para apresentar o espetáculo no Centro Cultural Brasil-Peru, CCBP, para filhos de brasileiros residentes em Lima. Ela desconhecia nossa condição de exilados. Fingimos estar em uma turnê pela América Latina.
Embora a gente sempre mantivesse distância da embaixada e de suas ramificações, fomos ao CCBP. Pouco antes de lá chegar, em conversa reservada entre nós, manifestei preocupação. A porra desse centro deve estar cheia de policial. Na chegada, fomos apresentados ao cônsul. Ao lado do adido militar, ele acariciou a cabeça do André, que falou em voz alta. A porra desse centro deve estar cheia de policial. Nunca mais nos convidaram. Nem aceitaríamos. No lançamento do livro Teatro de Bonecos Dadá, Memória e Resistência, em 2019, só de pirraça, tiramos uma foto com bonecos fantasiados com a foice e o martelo. Outra vez, após o espetáculo, desmontamos o palco, guardamos os bonecos na mala e, carregando as tralhas, saímos a pé para casa, com André a tiracolo, numa caminhada de 1 hora por um bairro residencial, um deserto naquele domingo. Eu quero fazer cocô, ele insistia, se contorcendo. A mãe respondia, espera chegar em casa. Ao passarmos diante de uma mansão com porta fechada e muro baixo, que dava para um jardim, suspendi André nos meus braços e o coloquei sobre o gramado. Faz cocô agora aqui no Jardim da Burguesia. Fez. Durante algum tempo, grato, pedi a confirmação diante de amigos que nos visitavam. Zé Bessa, eu fiz cocô no Jardim da Burguesia, não foi? Creche, nunca mais. Depois, o Teatro Dadá se uniu ao grupo Cussi Cussi para fundar o Teatro e Escola de Títeres. Uma foto registra cada um com o seu boneco. Levei então meu exílio para Paris. Adair contou que André chorava minha ausência em Portunhol. Mi papito se fué. Esta confusa noção de família era baseada na sua vivência. Conheceu Euclides e eu no mesmo momento, na mesma casa, compartilhando os mesmos cuidados e exercendo ambos autoridade inquestionável. Assim, acreditava que as crianças podiam ter 2 pais, um biológico e outro de criação. E aqui entra a outra filha do exílio. Filho de peixe, peixinho é? Depende do peixe. O consulado brasileiro, em vários países, recusou registrar crianças filhas de exilados. Maria José foi uma delas. Nascida em Lima, em 1974, tinha direito à dupla nacionalidade por ter pai brasileiro e mãe peruana. Mas o consulado ficou enrolando. Crianças. Foi registrada graças à diplomata Vera Pedrosa, filha de Mário Pedrosa, acionada por seu ex-marido Luciano Martins. Seu nome registrado homenageava Maria José Lourenço, amiga exilada e companheira de militância do pai. O primeiro berço da Zezé II foi presente da Zezé I, um Moisés com capota de vime. Crianças de pais exilados quase sempre crescem em situação de graus diversos de bilinguismo, com função diferenciada para cada língua que, em situação de contato, deixam marcas mútuas, mexem e remexem com as identidades. Falsos cognatos e outros tipos de ruídos causam conflitos na comunicação. A primeira língua da neo-brasileira, do ponto de vista cronológico, foi o espanhol adquirido na convivência com o entorno. Mãe, avó materna, primas e primos. Entendia o português falado e cantado em casa pelo pai e interagia com eventuais exilados brasileiros. A escola, lugar de socialização, permite conversação na língua oficial do país acolhedor. Mas ela não teve escolaridade no Peru. O breve ensaio na creche do Ministério da Educação, local de trabalho da mãe, foi um fracasso. Um coleguinha deu-lhe uma mordida. Creche, nunca mais. Buenas noches. Após Zezé completar 2 anos, em dezembro de 1976, a família se mudou para o Brasil. Para o pai, era um retorno. Para a mãe e a filha, uma aventura em terra desconhecida. No aeroporto de Manaus, foram recebidos por 82 pessoas, 9 irmãs e 2 irmãos, tios e tias, muitos sobrinhos, primos, cunhados e xerimbabos. A família se hospedou na casa da avó Elisa, no bairro de Aparecida, onde moravam as 2 irmãs mais novas solteiras e uma terceira divorciada, com um casal de filhos pequenos. Passado o Natal, a mãe retornou ao Peru por 1 mês para arrumar as coisas. Pedir demissão do trabalho, organizar os livros, entregar a casa. 48 horas depois, a Polícia Federal prendeu o pai. De um dia para o outro,
Zezé ficou sem pai nem mãe. Crianças, a minha angústia, escreveu a mãe, é imaginar como a Zezé sobreviveu naquelas 3 semanas em um universo desconhecido, sem a principal referência, o pai, que a fazia dormir com canções de ninar. Ela ainda engatinhava na língua portuguesa. Crianças. A mãe agradeceu o esforço da família brasileira para se fazer entender. Soube que as tias se desdobraram para protegê-la na sua orfandade ocasional. Uma delas contou que, ao dar boa noite, a sobrinha respondia: "Buenas noches", e com voz chorosa perguntava pelo pai. "Foi comprar sorvete." "Helado", explicava uma das tias. Crianças, 3 semanas depois, liberado pela Polícia Federal, um cunhado aconselhou no caminho para casa: "Compra um sorvete." "Comprei." Quando lhe entreguei o helado, ela me olhou, com os olhos andinos tristes. Acariciou minha cabeça com um jeito protetor. Parecia uma velha. De repente, a ditadura invertera os papéis, transformando-me no filho órfão de minha própria filha. Seu olhar, condensando o sofrimento vivido, e seu gesto maternal, me deram a certeza de que uma vida toda não seria suficiente para digerir aquele sorvete de graviola. Mais adiante, o pai sofreu um acidente. Quebrou um braço e um pé. Chegou em casa todo engessado. "Foi a polícia que fez isso?" Ela perguntou, condoída. Começava a torcer pelos índios, que nos filmes americanos lutavam contra os cowboys e lutavam contra o sistema. Sua benção, mamãe. Maria José regressou várias vezes ao país onde nasceu para recolher seus passos. Sua tese de doutorado em antropologia foi fruto do trabalho de campo no Vale do Colca, sul do Peru, a 3.800 metros de altitude. Em setembro de 2023, acompanhou seu pai na caravana Viva Chile, composta de 150 ex-exilados, que foram levar flores ao túmulo de Allende e agradecer o acolhimento dos chilenos. Visitou os lugares de memória de sua proto-história. Em um deles, foi filmada por Silvio Tendler, em frente à pensão da Cali Michimalongo. "Nesta casa, seu pai e eu dormimos na mesma cama. Posso ser sua mãe. Exijo, embora tardiamente, um exame de DNA", disse o sacana do Silvio. Não foi preciso. Ao se despedir, a sacana da Zezé pediu: "Sua bênção, mamãe." Silvio a abençoou de uma forma que faria inveja à avó da abençoada. PS. Esses são relatos de quem conviveu no exílio com essas 3 crianças. As lembranças delas, como de tantas outras, estão sendo elaboradas com suas próprias impressões e auxílio de fotografias amareladas, de visitas aos lugares onde viveram e de histórias contadas pelos pais e amigos, documentos orais, escritos e visuais, que sempre necessitam passar pelo filtro da crítica e do cruzamento de dados. Confesso que a leitura do livro Crianças e Exílio, recém-lançado, me deixou dilacerado com algumas noites de insônia. Registra histórias de terror, sofrimento, traumas de infância, sequestros de bebês, crianças e adolescentes filhos de opositores ao regime ditatorial, tratados como apátridas e mini-terroristas. Mas o livro acena também para a resistência, as brincadeiras infantis, a solidariedade, a amizade entre exilados. A dose de humor de alguns relatos abre, aqui e ali, janelinhas de esperança, da qual todos nós tanto precisamos. As crianças exiladas em muitos países hispano-americanos parecem ter seguido o conselho de Paio Gondrona e, aos trancos e barrancos, aprenderam a viver em América, Nuestra América.